Cumprimentamos a todos. Vamos dar início a essa nossa quarta aula do curso de Teologia do Progresso Espiritual. Iniciemos com a oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever. Como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Bem, hoje daremos início ao assunto da natureza da vida cristã. Já tocamos brevemente nele nas aulas anteriores, hoje vamos nos aprofundar. Mas o que é, de fato, a vida cristã ou vida sobrenatural, também dita vida sobrenatural? Há pessoas que dizem que é a vida de Deus em nós ou a vida de Jesus em nós. Mas isso pode causar uma confusão panteísta, dizer que seremos como se fossem outros deuses, né? Mas não é assim, é uma participação finita, como veremos. Então podemos definir essa vida da graça, essa vida cristã ou vida sobrenatural, como uma participação da vida divina conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. E essa vida, que é um tesouro que devemos guardar, devemos cultivar e defender, contra tudo que se opõe a ela. E Deus, naturalmente, exerce o papel principal e nós o secundário, como veremos. Como é uma habitação de Deus em nós, é óbvio, Deus e Jesus vivem em nós, moram em nós, habitam em nós. Né? Nossa vida é diferente da de Deus, mas tem uma semelhança. Semelhança essa plantada ou enxertada pelo batismo, né? E que nos dá a possibilidade de desenvolver essa vida da graça e de nos unirmos a Deus. Ou seja, devemos fazer uso desses dons divinos para viver em Deus e para Deus, para viver em união com Jesus, para imitar Jesus, para nos santificar, para nos assemelharmos, termos as mesmas disposições interiores das de Jesus, como Ele mesmo quer que o imitemos. Então, é dever nosso desenvolver os dons divinos, e como fazemos? Pelos atos meritórios. E atos meritórios, que teremos uma aula específica sobre isso, podemos inicialmente dizer que todo ato feito em estado de graça e por amor a Deus é um ato meritório. Mas citamos aqui a oração, a mortificação, os sacramentos, as obras de caridade, enfim, como disse, tudo feito por amor a Deus e em estado de graça é meritório. Né? E, além disso, devemos não só desenvolver, mas, claro, conservar a vida sobrenatural, essa vida cristã, vida sobrenatural da graça em nós, combatendo a tríplice concupiscência, como já também tocamos no assunto, na aula passada, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que serão exploradas mais adiante. Então, a ação de Deus e da alma na vida cristã se desenvolve como que paralelamente, ou poderíamos dizer conjuntamente. Porque Deus nos dá a graça e nós colaboramos com a graça, praticamos atos meritórios, e com isso Deus nos dá mais graça, e praticamos novamente mais atos meritórios. Ou seja, há uma sequência, né? Um desenvolvimento conjunto ou paralelo da vida da graça. De Deus atuando em nós e de nós colaborando com a graça dada por Deus. Então, apenas para maior clareza, né, vamos tratar o assunto em duas partes. A função de Deus, que exerce em nós, e a função do homem na vida cristã. Apenas para fins didáticos, já sabendo que se trata de uma ação quase conjunta ou paralela. Né? Bom, Deus atua em nós, primeiro, por si mesmo, né? Vem habitar em nós e dotar-nos de um organismo espiritual, né? Como falaremos daqui a pouco. Mas também Ele opera em nós por Jesus Cristo, pelo Verbo encarnado. Né? Jesus Cristo, que é a causa meritória. Primeiro, fomos regenerados, fomos resgatados por Deus pelo mérito de Jesus Cristo. Mas Ele também é a nossa causa exemplar. Ele é o nosso exemplo a ser imitado. Queremos saber o que Deus quer de nós, olhemos para Jesus Cristo. E Ele também é a causa vital. É Ele que nos conserva a vida em Deus. Né? Se nos abandonamos em Cristo, perdemos a vida da graça. E Deus opera em nós também através de Nossa Senhora Santíssima Mãe de Deus. Né? É uma atuação secundária, mas também é uma causa meritória e exemplar, embora secundária. E, além disso, também opera em nós através dos anjos e dos santos, né? Que se tornam imagens vivas de Deus aqui na Terra, intercessores e modelos nossos para serem imitados, como diz São Paulo, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Então, em relação a essa habitação de Deus em nós, dessa atuação de Deus diretamente por si mesmo em nós, devemos ter em mente um princípio, né? Que a obra de Deus em nós é comum às três pessoas divinas, ou seja,
é uma obra da Santíssima Trindade, né? Mas essa vida da graça é atribuída de forma especial ao Espírito Santo por ser uma obra de amor. Né? Sabemos que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, a emanação de amor do Pai e do Filho, e essa emanação, que é o Espírito Santo, age em nós, e é ele que na verdade, produz as coisas em nós como o amor que age. Né? Na realidade, trata-se da própria Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade ajuda a nossa santificação de dois modos. Primeiro, como eu disse, vem habitar em nossa alma a partir do batismo ou da nossa restauração através do sacramento da confissão. Né? E infunde na nossa alma um organismo sobrenatural, que sobrenaturaliza, que começa a produzir, que torna capaz de produzir atos sobrenaturais, atos divinos. Ato sobrenatural ou também é ato meritório, ou seja, ato feito por amor a Deus em estado de graça. Tá? E isso chamamos de ato sobrenatural. Não parece que seja, mas é. Tá? É um ato sobrenatural. Feito em estado de graça por amor a Deus, é um ato sobrenatural. E o que permite isso é o organismo sobrenatural enxertado em nós pelo batismo, né? Que nos dá a graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Então, é evidente que, como é uma participação da vida divina que recebemos, só Ele é capaz de nos dá-la. Né? Só Ele tem o poder de infundir em nós essa divina. É um puro dom de Deus. E não depende de qualquer esforço nosso, nem de qualquer obra nossa. Então, essa é a graça inicial, que se chama da conversão, da adesão a Jesus, da adesão a Deus, a Jesus Cristo, né? Que não depende de obra nenhuma nossa, nem de mérito algum anterior. É puro dom de Deus, um grande mistério, um dos maiores mistérios que sabemos por que alguns se convertem e outros não. É puro dom de Deus. Né? E Deus então vem habitar em nossa alma e dar-se inteiramente a nós, para que com isso possamos, primeiro, render a Ele as nossas homenagens, ou seja, prestar-lhe culto. Né? A virtude infusa da religião, vamos tratar mais adiante, é uma virtude muito importante. Né? E, além disso, de prestar-lhe culto, podemos desfrutar da sua presença, né? Sentir a sua consolação, a sua paz, né? E também deixarmos guiar por Ele, né? Com docilidade, né? Ou seja, nos abandonar a sua graça, a sua ação em nós, para que Ele nos santifique. Tudo isso vem dessa disposição de Deus de dar-se inteiramente a nós. Conforme Santo Tomás, é bom saber que Deus está naturalmente em todas as criaturas de três modos. Primeiro, por potência. Sempre falamos que Deus é onipotente, né? Porque todas as criaturas estão sujeitos ao seu império. Ele faz o que quer com quem quiser. Né? Tá? E tudo sob o seu domínio, sobre o seu poder. Depois, por presença. Dizemos que Deus é onipresente, né? Porque ele tudo vê, até os nossos pensamentos mais secretos. Né? Diz São Paulo, na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então Deus é onipresente. E depois, Deus está presente também por essência. Né? Ele é ele que dá a própria vida das criaturas. Né? Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Né? E também no Salmo 103, versículo 9, vamos ler: se lhe retirais o sopro, expiram e voltam ao pó de onde saíram. Ou seja, sem o sopro divino, sem o ânimo divino, somos nada, voltamos a ser pó. Então essas três formas de Deus na alma, em todas as criaturas, por potência, por presença e por essência. Tá? Mas acontece que a presença sobrenatural de Deus em nós, homens, né, homens e mulheres, claro, a raça humana, né, está em nós pela graça, é de ordem muito superior a essas três presenças que acabamos de citar. Né? Muito superior e muito mais íntima. Né? Deus não está apenas em nós, mas Ele se dá a nós, para que possamos fruir dele. Né? Então, não é atitude, por exemplo, como criatura, somos que como, diante das três presenças, somos que como servos de um Criador, né? Onde devemos servi-lo. Né? Agora não, Deus se torna íntimo, não apenas como uma criatura que serve, mas alguém que se torna íntimo de Deus e frui de Deus. Né? Deus se dá a nós como Pai, como amigo, como colaborador e como santificador. Vamos explorar essas quatro características desse dar-se de Deus, né, como Pai, amigo, colaborador e santificador. Portanto, Deus é verdadeiramente o próprio princípio da vida interior, o próprio princípio da vida cristã, o próprio princípio da vida da graça, da vida sobrenatural. Deus se dá a nós, em primeiro lugar, então, como Pai. Tá? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, vai dizer:
Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então aqui está muito claro que somos filhos de Deus. Essa filiação é uma filiação efetiva. Podemos comparar com uma adoção feita na sociedade civil, né? Para ver a diferença. Quando se adota uma criança, os pais passam a ter um direito legítimo do direito de paternidade e a criança se torna herdeira legítima, com os iguais direitos previstos perante a lei. No entanto, trata-se de uma adoção fictícia, né? Ela não transforma a criança em filho genético dos pais, né? Então é uma adoção formal, embora importante. Mas o que acontece com a adoção é que nós tornamos filhos de fato. É uma filiação efetiva e não apenas formal, apenas fictícia, como é no mundo civil a adoção de Deus por nós. Veja que na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: considerai com que amor Deus nos amou, né, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Então está dizendo, somos filhos de Deus de fato. Né? Entramos na posse da natureza divina. Nos tornamos possuidor de natureza divina. Temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-nos, por esse meio, participantes da natureza divina. Então, isso é a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Tomamos posses das mais preciosas promessas, ou seja, de uma participação da natureza divina. Então, essa vida que Deus nos dá é uma realidade, uma vida nova, né? Não igual, mas semelhante a de Deus. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Então é uma vida que supõe, inclusive, uma nova geração, uma regeneração. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus disse que é preciso renascer de novo. Né? E no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5, justamente eu acho que é essa passagem de Nicodemos: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então é preciso o ato do batismo, né, para sermos gerados na vida da graça. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, diz carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, o batismo nos traz a vida nova, a vida da graça, a vida em Deus. Né? Tornamos-nos com isso herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Né? Então, somos também, nesse caso, irmãos de Cristo. Né? Todos esses textos mostram assim como a nossa adoção não é puramente formal, nominal, né? Mas é uma questão real e verdadeira. Passamos a ter uma participação da vida divina em nós. E além disso, Deus tem para conosco a ternura de um pai, né? Ele mesmo compara-se com uma mãe. Nós falamos de pai em sentido genérico, de pais, né? Deus se compara com uma mãe que jamais esquece seu filhinho, né? Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, vai dizer: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Então, achamos difícil que uma mãe possa esquecer o seu filho, mas sabemos que em algumas raras vezes isso até pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, Deus diz: mesmo assim, eu não te esqueceria. Então, ele traz a ternura do pai, um afeto do pai. Quando Jesus revela Deus como pai, tá? Com ele como pai, ele está trazendo essa relação afetiva, de alguém que pode se aconchegar em seus braços, né? De alguém que pode falar com ele, de alguém que é íntimo. Então é uma diferença muito grande do Antigo Testamento, onde Deus é um Deus imperioso, temível, distante, né? Ao Deus de Jesus Cristo, ao Deus que Jesus veio completar a revelação. Um Deus terno, compassivo, que se aproxima de nós, que está próximo de nós, que conversa conosco. Né? Esse amor é que faz ele se dar inteiramente por seus filhos adotivos, o amor de Deus. Né? Vem habitar em nossos corações de forma permanente. Se alguém me ama, diz Jesus, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nossa morada. Então Jesus diz que ele e o Pai vêm habitar em nosso coração, fazer em nós morada. Mas além de Deus dar-se a si mesmo como Pai, ele também se dá como amigo. Né? A relação nossa com Deus não é uma relação de igualdade. Por isso que é muito bem retratado como pai e filho. Então, um filho pode ser amigo do seu pai e ter uma relação de afeto, né? Então vai haver um temor reverencial. Um filho não tem medo do pai, ele respeita o pai, né? Não quer ofender o pai, porque o ama. E é a mesma relação. Então Jesus veio trazer essa relação afetiva com Deus, né? Não de igualdade,
mas mais afetivo e de amizade também. Porque é apenas essa nossa relação, apenas uma certa semelhança, mas que é suficiente para estabelecer essa intimidade, como uma intimidade de um filho para com o pai. Tá? Então, Jesus vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu pai. Então, Deus se revela aos seus filhos e também amigos. Né? Então, essa amizade é um fato, não somente com os santos, mas em todas as almas que abrem o coração a Deus. São inúmeros casos nas vidas dos santos que a gente lê, onde há, de fato, uma relação muito íntima entre esses santos e Deus, e Jesus Cristo também. Então, eles conversam quase que naturalmente. Temos até livros todos ditados por revelação divina, como o Diálogo de Santa Catarina de Sena, onde ela conversa com Deus, e Santa Catarina de Sena, que foi semi-analfabeta, ou completamente analfabeta, até podemos dizer. No entanto, em êxtase, Deus ditava a ela um livro que chama-se O Diálogo, que é uma preciosidade, que atravessou séculos, ela é do século XIII, né? E ainda hoje é considerada doutora da igreja. Ou seja, uma mulher analfabeta, foi conselheira de Papa, né? E escreveu um livro que atravessou os séculos pela sua importância. Então, é uma amizade de revelação dos segredos divinos, como esse exemplo e tantos outros que existem, né? Deus nos confia seus segredos, então, pelo próprio Espírito Santo, tá? Como aconteceu no caso de Santa Catarina de Sena, porque lá em João 14, 26, vai dizer: o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, existe uma ação direta do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Né? E Deus também nos confia seus segredos através da igreja. Né? A igreja que vem dar sustento, vem dar estabilidade a todas essas revelações. Né? Mas, além de amigo, também Deus se dá a nós como um colaborador. Tá? Vem auxílio da nossa fraqueza, colaborando conosco pela graça atual. Ou seja, a graça atual é aquela que nos é dada dia a dia. Então, quando precisamos de força, quando precisamos de alguma iluminação, podemos nos olhar no Evangelho. Quem me segue não andará nas trevas. Então, Jesus diz: eu vou iluminar sua vida. Né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus vai nos dar um jugo suave, vai nos aliviar o seu fardo. Eu vou ler aqui um trecho do livro A Vida Interior, simplificada e reconduzida ao seu fundamento pela sua beleza, de Joseph Tissot, né, autor de livros, já o mostrei na primeira aula, creio que foi na primeira aula, que é muito, muito interessante. É a essa aliança de cooperação, ou seja, Jesus como colaborador, que o Salvador me convida. Ó tu, diz-me ele, que tens tantos trabalhos e fardos, vem a mim. Por que permanecer isolado em tua agitação, fatigado em teus esforços por um trabalho acima de tuas forças, esmagado sob um fardo que ultrapassa tua capacidade? Vem a mim, não fiques preso a ti mesmo, alia-te a mim, não permaneça sozinho na dor e sob o fardo. Deixa o jugo, ou melhor, as correntes do teu trabalho, aquelas que fabricas e impões a ti mesmo em tua presunção. Essas são pesadas, ferem-te, esmagam-te, porque as carregas sozinho, e porque não são proporcionais às tuas forças e à tua vocação. Toma sobre ti o meu jugo, sim, o meu, aquele que eu mesmo preparei para ti, segundo a tua medida, proporcional às tuas forças e à tua missão. Veja, na aula anterior falamos que um dos castigos, né, do homem quando pecou foi comer o pão com o suor do rosto, ou seja, tudo se tornaria difícil. Então Jesus, como colaborador, alivia todo o nosso fardo, né, dá o jugo dele, que é um jugo leve, que é um fardo suave. Então ele vem como colaborador. Além disso, ele também não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Né? Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e saídes dela, diz na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então quem está em Deus pode ter a certeza que nunca será tentado além das forças. Né? Deus dá a tentação, mas dá a força para resistir. Né? E também, ainda como colaborador, ele nos faz perseverar. Né? Aí também São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, se nos conservarmos na graça, Deus também nos ajuda a perseverar na graça e a progredir na vida de santificação. Por fim, Deus se dá a nós também como um santificador. Né? Como santificador. Transforma a nossa alma em um templo santo, embelezado com todas as virtudes. Né? Em 1 Coríntios 3,17 vai dizer: porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Ou seja, somos templos do Espírito Santo, templos da Santíssima Trindade. E isso é muito bom meditar nisso, porque faz, às vezes,
pensar como emporcalhar, como o pecado emporcalha a nossa vida, né? Suja um templo divino que está em nós, né? Também em 1 Coríntios 3:16 vai dizer: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Quanto mais tivermos consciência disso, mais é um estímulo para a nossa santificação. Então, essa adorável Trindade, a Santíssima Trindade, vive em nós e opera em nós, é princípio da nossa santificação, é a fonte da nossa vida interior. E dá-nos esse organismo espiritual que, como veremos já na próxima aula, deve se desenvolver em nós. É dado como um germe no batismo, pequenininho, né? Que deve crescer e se transformar numa árvore frondosa, como eu já falei lá na primeira aula, né? Essa é a adorável Trindade que produz isso em nós. Era o que tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.